Olá, pessoas polarizadas! Hoje estamos aqui com ele, João W. Neri, primeiro transhomem operado no Brasil, psicólogo e autor do livro Viagem Solitária. Então, João, conta pra gente um pouco da sua história, desde o início, né? O processo de transição que você teve. Bom, eu nasci em 1950, numa época em que a palavra transexual não existia. E eu fui criado numa família de classe média, que eu tive a oportunidade de estudar. Tinha 3 irmãs, minha mãe era professora, meu pai era aviador. E desde que eu tinha, 3, 4 anos de idade, eu me identifico com o gênero masculino. Nunca quis ser mulher, nunca achei bom, nunca vi nenhum atrativo até hoje. Eu fico impressionado como é que as mulheres gostam de ser mulheres. Porque eu não consegui, e tentei. Eu também nunca me senti lésbica, embora eu gostasse de mulher. Desde os 6 anos que eu me apaixono, eu sou um apaixonado pelo amor. Mas eu nunca pude expressar também o meu amor. Esse é um dos grandes problemas, não só dos trans, como dos gays, né? Das lésbicas, enfim, de manter a afetividade sempre de uma forma sigilosa. Apesar de viver a transfobia desde pequeno, na pracinha que eu brincava, eu era chamada de Maria Homem, e acabei me trancando no quintal da minha casa, que era uma forma de me prevenir dos ataques. E quando chega na adolescência, que é a pior fase da vida de um trans, que é quando começam os hormônios sexuais, né? Aí não tem jeito. E o corpo começa a tomar formas, no meu caso, femininas, nascem os seios, a monstruar, como eu digo no meu livro, que foi um monstro para mim, aquele negócio. Me formei em psicologia, com uma identidade feminina, dei aula em 3 universidades. E logo em seguida, eu aí estava com 26 anos de idade, eu descubro uma equipe pioneira no Rio de Janeiro, que começa a estudar o transexualismo, que até hoje é uma doença, né? Uma doença mental, segundo o DSM, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico das Doenças Mentais. E eu me submeto a uma série de exames, a uma série de testes, a terapias, o diabo a 4. Isso em 1977, em plena ditadura militar. Assim, João, você fez no período da ditadura, você está contando pra gente tudo que você viveu a ditadura militar. Sim. Mas e você não teve medo, momento nenhum, receio porque era crime, né, fazer Olha só, a minha vida era uma merda, apesar do sucesso profissional, apesar da beleza física que não me interessava. Eu era uma pessoa completamente sem vaidade, porque o corpo que eu tinha não depunha contra mim. Eu nunca conseguia expressar o que eu era através do meu corpo. Pelo contrário, sempre me viam como uma mulher, sempre me tratavam no feminino. Eu cresci como um ET, porque não tinha a palavra transexual, eu não me enquadrava como lésbica, nem como gay, nem como nada. E quando eu descubro a transexualidade, foi um alívio muito grande, porque eu, pelo menos, me entendi um pouco mais do que eu era, né? Eu acho que se a cultura não nos tratasse como aberrações ou como doentes, né, tudo seria diferente, né? Se houvesse um respeito pelo outro, pela diferença, eu acho que... Não sei nem se as cirurgias seriam necessárias. Você falou ali que no Brasil, ainda no Brasil, em vários lugares, né? Porque, se não me engano, só a França não é doença, não é patologia. O único lugar que... A França, em 2010, ela despatologizou, mas só no papel.
você precisa de um laudo psiquiátrico para se operar na França. O único país que realmente até agora despatologizou foi a Argentina. Para você fazer toda a transição, você precisa de um laudo. Sim, pelo SUS atualmente você precisa de 2 anos de terapia e acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, e é ela que vai determinar se você é trans, porque você não apita sobre isso. Sobre a sua autonomia quanto à sua identidade é 0. Enquanto ao seu corpo também é 0. Qualquer pessoa aqui pode se operar, pode botar silicone, pode fazer o que quiser. Os trans não. Precisam do laudo psiquiátrico para poder mexer entre os seus corpos. Eu me operei por baixo dos panos em São Paulo. Eu fiz basicamente 2 grandes cirurgias, que foi a pansterectomia, que é a retirada total dos órgãos reprodutores internos, e a chamada erradamente pela medicina mastectomia. Porque mastectomia é você retirar a mama de, por exemplo, uma mulher que está com câncer, e que você não bota nem mamilo nela. Chama-se mamoplastia masculinizadora, porque é transformar uma mama feminina numa mama masculina. Essa é a primeira cirurgia que quase todos os homens trans fazem, porque dá logo uma liberdade social. Eles podem ir à praia, eles podem ir à piscina, eles podem tirar a camisa, eles não precisam mais viver amarrados, acorrentados com aqueles binders, que são os coletes que eles usam, ou faixas, ou fitas adesivas para esconder as mamas, e tudo é complicado. Você hoje se hormoniza antes de se operar. Eu me hormonizei depois. Aqui eu estou com 14 anos e aqui eu estou com 27, quando eu me opero, ainda sem tomar hormônio. Eu não tinha barba. Eu saio de casa aos 22 anos, já com uma figura ambígua, e sou visto pelos desconhecidos como um rapazinho. Porque perante a família eu era mulher, no trabalho eu era mulher, ou coisa parecida, e para os amigos, mas para os desconhecidos eu era sempre uma figura masculina. Então criei um nome neutro com a minha mulher para ser tratado em público, né? Já tive milhões de nomes, e vivi 5 anos, ou seja, de 22 a 27, nessa situação. Fui chofer de táxi, com documentação feminina e com aparência masculina. Depois que eu faço as cirurgias, como é que eu ia resolver a minha questão documental, que é a questão mais importante para um transexual. Nome social é uma briga para que as mulheres trans e as travestis há mais de 10 anos tentam, e agora, em 28 de abril desse ano, finalmente a Dilma assinou, e a bancada evangélica já está querendo derrubar o decreto, né? Que é uma forma apenas de evitar o constrangimento perante certos lugares, quanto é respeitado. O que realmente vai resolver é a Lei de Identidade de Gênero, que foi a PL 5002/13, que é feita pelo deputado federal Jean Willis e pela deputada Érica Cocai, né? E fui homenageado com o nome dessa lei, e ela, em suma, diz o seguinte, que uma pessoa trans pode ir num cartório mudar o seu prenome e o seu gênero sem precisar de hormonização, de cirurgia, de laudo psiquiátrico, de advogado, e sem perder o direito ao SUS. Isso, João. Você comenta do Viagem Solitária, né? Ele serve de apoio para muitos trans, até mesmo psicólogo, pessoas que estudam a transexualidade. E como foi para você escrever o livro, todo esse apoio que você teve?
Esse é o meu segundo livro. O primeiro foi Erro de Pessoa, que eu publiquei em 84, que eu escrevi logo depois das cirurgias, quando eu me recuperava das cirurgias. É um livro muito importante, é uma autobiografia premiada, inclusive literariamente, e não é só para transexual, não. Qualquer pessoa pode ler esse livro, inclusive depoimentos de pessoas cisgêneras, ou seja, que não são transgêneras, né? E que vieram me agradecer por ter se livrado da transfobia, da homofobia, terem se identificado, apesar de não serem trans, terem questionado o fato do que é ser homem, do que é ser mulher. Então o livro traz uma série de mexidas, vamos dizer assim, e eu escrevi para isso mesmo. João, você quando fala em homem transexual, você gosta sempre de usar o termo transhomem, né? E por que você gosta de usar esse termo? Eu gosto de botar o trans na frente. Eu gosto de deixar o homem como um mero adjetivo. Porque, na verdade, eu me defino como trans, eu tenho orgulho de ser trans. Eu acho que se eu nascesse um homem cis, eu ia ser um babaca qualquer aí, mais um machistazinho nessa sociedade terrível. Isso não quer dizer que eu ainda não carregue resquícios machistas, porque viver nessa cultura é impossível que você não seja um pouco preconceituoso em vários níveis. Eu me defino hoje também como um transhomem feminista, né, ou transfeminista. Tenho um filho hoje de 29 anos, é engenheiro, casado, heterossexual, cisgênero. Eu falo isso porque para mostrar que uma família transafetiva como a minha, e não porque só se fala em família homoafetiva, mas existe família transafetiva, pode ter um filho, casar e criar um filho que não seja trans, nem seja gay, né? Também, se fosse, não teria problema nenhum. E esse meu filho não é meu filho biológico, evidentemente, porque como eu sou estéril, minha terceira mulher engravidou de um outro homem, sem eu saber, fui chifrado, literalmente, mas o meu lado feminino fala mais alto, e em 24 horas eu transcendi os chifres e assumi a paternidade. Criei ele, foi um desafio para mim, criar um filho homem numa sociedade tão terrível como essa, em termos de machismo. Você comentou que se formou em psicologia, com a identidade feminina, e depois para você, como foi o processo de fazer uma identidade masculina e até procurar um emprego novo com a identidade masculina, seu diploma de psicologia, como que ficou esse processo? Bom, depois que eu me opero, eu recebo a visita de uma mulher trans com marido e um filho que ela tinha adotado. Ficam na minha casa uns dias, hospedados. E ela que me dá força para mudar minha identidade. Porque ela colocou, olha, como é que você vai trabalhar com identidade feminina? Não vai dar certo. E aí nós combinamos que tinha um cartório no subúrbio do Rio de Janeiro. Ela foi com o marido como minhas testemunhas, eu me casando de medo, porque eu sabia que era crime que eu estava fazendo, e botei uma roupa bem matuta, bem jeca, como se eu nunca tivesse sido registrado na vida, e precisava me registrar para servir o exército. Então eu tive que dizer que tinha 18 anos, quando eu estava, na verdade, com 27. E aí eu tirei uma documentação masculina, e aí depois que eu tiro essa documentação masculina, eu me torno um analfabeto. Eu não entrei na justiça como hoje. Um transexual, para mudar sua documentação, tem que entrar na justiça, ou pela Defensoria Pública, que é gratuita, ou contratar um advogado, e esperar a benevolência de um juiz que não seja transfóbico para poder fazer a mudança do seu prenome, e às vezes faz a do prenome, mas não faz a do gênero.
projeto de lei que tem o seu nome, né, João W. Neri, como é que está esse processo? Porque pelo que você está contando para a gente, esse projeto de lei sendo aprovado, essa lei sendo aprovada, no caso, vai melhorar muita coisa. Não, é a libertação total para os transexuais, a gente ganha cidadania, a gente não precisa mais de laudo. Isso não quer dizer que a pessoa não possa se operar se quiser, ou não possa fazer terapia se quiser. Porque hoje a terapia é obrigatória. E eu, como psicólogo, sei muito bem que qualquer terapia obrigatória é uma farsa. A lei vai permitir que você tenha cidadania, porque a gente paga imposto, mas nós somos considerados uma classe completamente abominável na cultura. Não somos nem humanos, não somos nem sujeitos. É por isso que se mata todo dia uma travesti no Brasil e ninguém fica sabendo, e a imprensa ainda trata no masculino ou travesti ou traveco. E afora isso, tem também vinculado à lei, como você perguntou, ela não pode ser votada hoje no Congresso, esse Congresso de merda, não tem outro termo, porque só tem corrupto, uma bancada evangélica que domina cada vez mais o Congresso todo, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado. Essa PL, ela já passou pela Comissão de Direitos Humanos, tem a Comissão de Ética, tem a opção. E só então ela poderia ser votada. Mas ela não tem condições hoje de ser apresentada, porque ela não vai passar, evidentemente, com esse Congresso. E então nós estamos esperando um momento mais oportuno, né? Vai vir aí em abril de 2017 a novela da Glória Pérez sobre transexualidade, que eu fui, inclusive, convidado para ser consultor da novela. Então, eu espero que a população, tendo na novela das 9, que é um horário nobre, um assunto tão polêmico, tão desconhecido, porque as pessoas nem falam em transexualidade, falam em homossexualidade ainda para curar. Tem um Facebook só para atender homens trans, só para adicionar homens trans, porque eu tento fazer também o primeiro levantamento estatístico, claro que é só para quem tem Facebook, só para quem se autodeclara homem trans. E é muito importante divulgar isso, né? Porque quando eu adicionei até, aí você mandou uma mensagem explicando que era só para homem trans. O João W. Neri 2 é só para trans homem. E é importante divulgar isso, ou seja, você que é homem trans e procura, adiciona, a gente vai deixar o João W. Neri 2. Para poder adicionar e para ajudar também no seu porque trabalho. Vocês né, me adicionando, eu indico os amigos todos trans daquele estado, porque eu faço o censo por estado. Leiam meu livro e deem para os pais de vocês lerem, porque a primeira coisa mais importante para o trans é o apoio familiar. E nunca tem. É muito raro, porque os próprios pais desconhecem como lidar com seus filhos trans. E depois vem a escola, né? Que aí é outro trabalho que tem que se fazer, porque a escola também é um antro de homotransfobia, que não só produz, como reproduz. Então, a maioria das travestis não estudam, sobretudo quando a figura é feminina, né? As mulheres trans sofrem ou apanham na entrada, ou apanham na saída, ou são empurradas no banheiro. O estupro corretivo é uma coisa que precisa ser denunciada, porque a gente só fala em estupro de mulheres, que são altíssimos, sem dúvida nenhuma. A violência contra a mulher é uma a cada 12 segundos no Brasil, mas existem também os estupros feitos pelas próprias famílias nas mulheres lésbicas e nos homens trans. Isso é muito sério. Então, é corretivo no sentido de tentar ensinar aquela criança, aquele adolescente, o que é ser mulher. Então, você é lésbica ou você é um homem trans, porque você não experimentou um pênis para saber o que é ser mulher. Eu espero que essa sociedade comece, e acho que houve uma grande evolução de 30 anos para cá. As passeatas
está muito mais visível a transexualidade como a homossexualidade, que aliás não é mais doença, mas continua sendo tratada muitas vezes como tal. E os gays, né, femininos são muito discriminados, inclusive pela própria comunidade gay, porque é uma hierarquia. Você pode ser gay, mas você tem que ser gay macho. Você não pode dar pinta de que é gay. Você não pode dar. Né? Então, e é exatamente os viadinhos, as bichas pintosas são essas que são as heroínas. São essas que fazem os outros gays saírem do armário. Então, elas é que tinham que ser aplaudidas, elas é que tinham que estar no ápice da pirâmide. E saiam do armário, porque senão vocês vão morrer sufocados, ou melhor, infelizes pro resto da vida. João, muito obrigada. Foi um prazer, nossa, foi uma aula. A gente ganhou uma aula hoje, com certeza. E foi um prazer, está sendo um prazer conhecê-lo e um prazer ter essa oportunidade de entrevistá-lo. Muito obrigada por estar aqui com a gente no Pluralize. Com certeza a sua mensagem vai chegar principalmente para muitos surdos que precisam dessa mensagem que você deixou agora para a gente. Então, vamos finalizar pluralizando mais uma vez, né? Vamos lá. Tchau, gente. Muito obrigada. Até a próxima.